Muito bem, pessoal. Bom dia para vocês. Nós vamos começar nossa aula de geografia na apostila 5, né? O grupo 5, capítulo 9. Então, é a abertura aí da apostila 5 de geografia, né? E nessa aula, como vocês podem ver aí na imagem de abertura, nós vamos falar sobre os recursos da fauna e da flora. Nós vínhamos falando sobre os biomas. Estudamos os biomas aí, do mundo todo, nós vimos os principais biomas do mundo, e nós vimos também os biomas do Brasil. Tá? Então, agora a gente vai ver os recursos aí que a gente encontra, não só nesses biomas, tá? Mas não só no Brasil, mas no mundo, e conhecer também alguns conceitos importantes, certo? Muito bem. Primeiro de tudo, né, entender o que são recursos da natureza, né? O que são recursos naturais, certo? Ah, e entender que esses recursos eles não são infinitos, né? Ah, eles não são ilimitados. Tá? De cara, a apostila de vocês já traz essa informação. Né? Então, ó, muitas vezes, lá na página 223, né, muitas vezes temos a impressão de que os recursos naturais, por serem abundantes, são ilimitados. Tá? Parece que basta abrirmos a torneira para que tenhamos água limpa, ou que basta irmos ao supermercado e comprar o que precisamos comer, porque os alimentos sempre estarão ali. Mas você já pensou em como a água chega à torneira da casa onde você mora? E como os alimentos são produzidos e transportados até chegar à nossa cidade? Antes de responder a essas perguntas, devemos entender que qualquer ação humana sobre a natureza gera impactos ambientais. Somos aproximadamente 7 bilhões de seres humanos utilizando os recursos naturais. Será que eles durarão para sempre? Então, é a primeira pergunta que a apostila traz para você. Será que esses recursos naturais estão sendo utilizados hoje por mais de 7 bilhões de pessoas vão durar para sempre? Né? O que devemos fazer para evitar que esses recursos fiquem mais escassos ou desapareçam? Tá? Então, a partir dessa pergunta, a gente começa os nossos estudos aí. Então, primeira resposta, né? Os recursos são ilimitados? Não, não são ilimitados. Tá? Nós temos recursos renováveis, tá? E não renováveis, mas recursos renováveis, como a água, também podem entrar em colapso. Por quê? A água do mundo não vai acabar. Tem água para caramba, né? Nos oceanos, nas geleiras, nos rios, nos lençóis freáticos. Né? Só que a gente tem que considerar o quê? Que a maior parte da água ela não está disponível para o consumo. Por quê? Porque ou é água salgada dos oceanos, ou elas estão de difícil acesso nas calotas polares, certo? Ah, então, tem uma quantidade de água é, bem pouco disponível para nós. Né? A realidade é essa. E as ações dos seres humanos vêm poluindo uma parte dessa água, uma parte desses recursos. Né? E isso é problema. Tá? Isso é problema. Por quê? Alguns lugares que nunca tiveram problemas de água, né,
começam a sofrer com a falta desse recurso. E por que a falta do recurso? Não que a água tenha acabado, mas que a água potável acabou. E quando a água potável acaba, né, aí é um problema. Então, imagina uma grande cidade como São Paulo ficar sem água, né? E já aconteceu. E já aconteceu de São Paulo ficar sem água. Por quê? Não porque, claro, passou por um momento de seca lá, que diminuíram as chuvas, mas como estão os rios da cidade de São Paulo? Todo mundo sabe, né? Nem precisa morar lá em São Paulo para saber que os rios estão poluídos, né? E no primeiro bimestre a gente até assistiu um filme sobre esses rios, né? Aquele filme, lembra que eu mandei um link, um documentário, vocês assistiram, responderam as questões? Aquele filme é Entre Rios, e contava a história dos rios de São Paulo. Então, olha as condições que estão os rios. E as consequências agora são essas, né? A falta desse recurso para a população. Ok? Tudo bem. Daí, né, a gente precisa pensar na preservação e na conservação. Conteúdo de prova, isso aí sempre cai nos simulados, tá? Do COC, a preservação e conservação. Tá? Muita gente confunde, tá? Não é a primeira vez que eu estou explicando esse conteúdo, não vai ser a primeira vez que eu dou prova desse conteúdo. Então, por isso que eu já estou adiantando para vocês. Fiquem atentos, porque esse conteúdo é fácil de ser confundido. Tá? Preservação e conservação. Tá? E são conceitos bem diferentes. Tá? A gente precisa pensar na preservação e na conservação da natureza. Por que isso é importante? Para deixar os recursos da natureza disponíveis para as gerações futuras. Se nós não cuidarmos aí dos recursos da natureza, se nós permitirmos que eles se esgotem, tá? Os filhos de vocês, né? A próxima geração não vai ter acesso à maioria dos recursos que nós temos aqui hoje. Tá? Por quê? Porque esses recursos eles se esgotam, eles acabam. Tá? A gente precisa pensar em preservar, pensar em cuidar. Certo? Mas qual é a diferença, afinal de contas, entre preservação e conservação? Preservação é quando você separa um lugar ali, tá? E mantém sem a presença do homem. Não se pode fazer nada naquela região, naquele lugar, naquele espaço. Então, imagina que uma unidade de preservação é um espaço que as pessoas, né, os seres humanos, não podem colocar a mão. Pode cortar árvore? Não. Pode pescar, caçar? Não. Então, as unidades de preservação são os lugares que o ser humano não deve mexer, não pode mexer. Elas são criadas por leis, tá? E as unidades de preservação servem para quê? Para manter a natureza intocável. Tá? Intocável. Ali é tão rígido a questão que você não pode nem fazer, não pode explorar nem para o turismo, esse tipo de coisa. É diferente das unidades de conservação. As unidades de conservação, tá, têm como objetivo, tá, o uso racional. Tá? O uso racional dos recursos. Tá? Como assim? O uso racional dos recursos. O textinho está falando para você, ó, a partir da terceira linha do texto de conservação. Ó, isso significa que é possível utilizar os recursos naturais, mas com critério, sem que haja a total exploração de suas espécies, garantindo assim o manejo e a reposição daquilo que for retirado da natureza,
Então, é você utilizar, mas você fazer, por exemplo, no caso quando você precisa tirar árvores, né? Cortar madeira. É você cortar madeira, pode cortar? Pode, claro que pode. Mas, o que faz depois? Você faz o replantio. Tá? Para quê? Para a gente minimizar os impactos ambientais e permitir que esses recursos que estão explorados hoje estejam disponíveis para as gerações futuras. É o que nós chamamos de esqueci. É o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Tá? É o desenvolvimento sustentável. É você utilizar os recursos da natureza, só que de uma forma que as gerações futuras também possam fazer uso desses recursos. Tá? A gente tem exemplos aí de empresas que praticam, né, o desenvolvimento sustentável, né? Empresas de madeira, por exemplo, da Faber-Castell, né? Que ela só usa madeira de reflorestamento. Quer dizer, pode utilizar os recursos da natureza? Claro que pode. Nós precisamos de madeira, nós precisamos de peixes, por exemplo, para nos alimentarmos, nós precisamos de ferro, nós precisamos de alumínio, certo? Então, nós precisamos, então nós temos que utilizar. Só que a gente precisa repensar a forma de usar esses recursos. Para quê? Né? Para justamente, como eu falei, manter esses recursos disponíveis no futuro. Senão a gente vai usar, esgotar tudo e simplesmente vai acabar. Ok? Tudo bem. Daí, na outra página, né, vem falando sobre os impactos ambientais. Tá? O que é um impacto ambiental? Tudo o que nós fazemos, tudo, sem exceção, acender uma luz, né? E a gente gera um impacto ambiental. Pegar o carro e ir para a escola gera um impacto ambiental. Né? Utilizar um papel, um caderno, gera impacto ambiental. Por quê? Porque tudo que a gente usa, qualquer produto que você tenha na sua casa, industrializado, qual é a origem? É a natureza. A origem é a natureza. Então, para a gente utilizar esses recursos da natureza, a gente precisa tirar. E essa retirada gera impacto ambiental. Só a retirada de recursos da natureza que gera impactos ambientais? Não. Outras atividades também geram impactos ambientais. E é isso que a gente vai ver a partir da página 225. Tá? Se você quiser grifar, tá? Os textinhos aí, tá? Você pode grifar também. Tá? Então, aqui, ó, impacto ambiental. Quando falamos em impacto ambiental, pensamos geralmente em efeitos negativos. Sob essa perspectiva, impacto ambiental é tudo o que altera o estado de equilíbrio ecológico. Então, você já tem a primeira definição de impacto ambiental. Tudo o que altera o estado de equilíbrio ecológico. Ou seja, qualquer interferência que produza alteração física, química ou biológica do meio ambiente. Então, qualquer coisa que altere o meio ambiente é um impacto ambiental. Aqui a gente vai ver alguns exemplos de impactos ambientais. Tá? Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo, as queimadas de florestas. Quando a gente queima... Pode grifar, professor? Pode. Quando a gente queima uma floresta, né, é página 225, tá? Quando a gente queima uma floresta, que tipo de impacto a gente causa? A gente pode causar a extinção de espécies, tá? A gente pode causar... por quê? Que a extinção de espécies? Os animais perdem o seu habitat, a disponibilidade de alimento para os animais fica escassa, tá? Então, as queimadas não atingem só a flora, atingem a fauna também. Sem contar que muitos animais são pegos pelo fogo e acabam morrendo pela própria queimada em si. Tá? Então,
as queimadas alteram o funcionamento do ecossistema de forma bem agressiva, né? E, como eu falei, pode até levar à extinção de animais. Ok? Muito bem. Outro impacto ambiental são os derramamentos de petróleo, que acontecem principalmente de navios petroleiros que navegam aí pelos oceanos. Tá? Também ocorre vazamento de tubulações de óleo em alto mar, tá? E resíduos provenientes de lavagem de reservatórios dos navios. Tá? E esse é um dos tipos mais graves de poluição. Derramamento de petróleo é um dos tipos mais graves de poluição. Tá? Por quê? Vamos ver. Aqui, ó. Porque tem impacto direto nos ambientes marinhos, matando espécies de aves, de tartarugas, de peixes e de mamíferos marinhos, como baleias e golfinhos, bem como de espécies vegetais, típicas das regiões costeiras. Então, o derramamento de petróleo é terrível. E nesse caso, né, do derramamento de petróleo, ele atinge não somente a natureza, mas pode atingir a população humana. Né? Imagina, vocês lembram que há poucos meses teve um vazamento de petróleo lá no Nordeste, né? No litoral do Nordeste. E o que aconteceu? Esse óleo foi para as praias. Foram para praias do Nordeste. Praias do Nordeste são turísticas. Tá? E o que acontece? Né? As pessoas deixaram de ir para o Nordeste, para essas praias. Então, causou um impacto econômico significativo para aquelas pessoas que viviam do turismo. Tá? Donos de hotéis, de restaurantes, de bares. Tá? Causou um impacto econômico para as pessoas que viviam da pesca. Né? Os pescadores tiveram que parar de pescar. Por quê? Porque os peixes, primeiro que diminuiu o número de peixes, né? Segundo, porque os peixes naquela água eles ficam contaminados, tá? Então você não pode pescar um peixe de uma área contaminada e colocar ele para o consumo das pessoas, tá? Porque você vai contaminar as pessoas também. Então você vê como que é grave o derramamento de petróleo, né? Quando ele atinge os animais, os pássaros que vivem nas regiões costeiras, quando entram em contato com o óleo, né, com o petróleo, eles morrem. Eles morrem, porque eles não conseguem mais voar, eles ficam possibilitados de se locomover. Certo? Então, gera prejuízos, tanto para a natureza, como prejuízos econômicos para a população. Tá? Principalmente, é claro, para a população que vive nas áreas litorâneas. Tá? Isso está nas últimas 3 linhas aí do texto sobre o derramamento de petróleo. Tá? Muito bem. E o outro exemplo de impacto ambiental causado pelos seres humanos é o do crescimento urbano. Tá? O crescimento urbano provoca, então, impactos ambientais. Por quê? Bem fácil de você entender. Primeiro porque, para crescer a cidade, para a cidade crescer, para a cidade para construir lá as casas, os prédios, as ruas, a primeira coisa que tem que ser feita é o quê? O desmatamento, limpar o terreno. Pronto, então o crescimento da cidade provoca o desmatamento. Tá? Além disso, né, existe a poluição do ar. Por causa do quê? Por causa dos carros, né, dos ônibus, dos caminhões, das fábricas que estão ali na cidade. Tá? Isso tudo está no texto, tá, gente? Tá? E também pela redução da cobertura vegetal. Tá? Ainda também o quê? Lá depois do ponto, na antepenúltima linha, tá? Ainda o ponto, ainda o impacto dos recursos hídricos, com a canalização e a poluição de rios, de mananciais e de lençóis subterrâneos. Então,
as cidades causam aí a poluição dos rios. Por quê? Porque acaba jogando o esgoto nesses rios. Algumas cidades jogam esgoto sem tratamento adequado. Tá? Um exemplo fácil é a cidade de São Paulo, né? Que tem ali praticamente todos os rios da cidade de São Paulo estão poluídos. Certo? Tudo bem? Muito bem. Só que, olha, esses são os impactos ambientais negativos. Aí você fala assim, mas existe impacto ambiental positivo? Sim. Quando o ser humano vai lá e faz o reflorestamento, quando ele faz a recuperação de uma área degradada, quando ele faz a reprodução de animais ameaçados de extinção para reposição na natureza, isso também é um impacto ambiental, porque, afinal de contas, o ser humano está mexendo na natureza, não é mesmo? Então, é uma ação humana que vai mudar a natureza. Só que é uma ação positiva. Então, quando o ser humano cria animais em cativeiro para soltar depois na natureza, está gerando impacto ambiental. Ele está reorganizando a natureza, mesmo que de forma artificial. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Não, tudo bom. Muito bem. Aí você pode perguntar assim, todo impacto ambiental é igual? Não. Na página 226, nós temos o começo aí da distinção dos impactos ambientais. Então, nós temos impactos ambientais diretos e indiretos, de curto prazo e de longo prazo, e impactos temporários, ou seja, que duram tempo, e impactos permanentes. Tá? O que é um impacto direto? É alguma coisa que você faz e já causa um impacto na natureza, já está mudando a natureza. Meu Deus! Por exemplo, um impacto direto é o uso de carro. A fumaça que sai do carro, ela muda a atmosfera. Então, é uma ação direta que é uma ação direta, né? Você fez e pronto, já está alterando a natureza, tá? E o indireto? É quando esse efeito ele não é na hora, ele é secundário, ele vem depois, tá? Como, por exemplo, a poluição provoca a chuva ácida, tá? A poluição provoca a chuva ácida. A chuva ácida vai acontecer na hora ali? Não. A chuva ácida vai acontecer depois, que a poluição vai ficar na atmosfera e quando chover, as gotículas de água vão entrar em contato com essa poluição, vai alterar o pH e a chuva vai ficar mais ácida do que o normal, tá? Beleza, então essa é a diferença entre os diretos e os indiretos, tá? Eu vou grifar porque... Pode grifar. Isso. Aí nós temos os de curto prazo, tá? Os de curto prazo. Qual é a diferença aí dos de curto prazo e os de médio e longo prazo? Os de curto prazo causam, por exemplo, a morte de peixes num rio que sofreu derramamento químico. Então, de curto prazo, derramou o produto químico, por exemplo, mercúrio, né? Ou aquele, lembra da queda da barragem lá de Brumadinho, de Mariana, né? É curto prazo. Contaminou a água, o que aconteceu com os peixes? Morreram. Na hora, praticamente. Ficou tudo barro, tá? Então aí os peixes morreram. Então é um impacto de curto prazo. Aconteceu alguma coisa, né? E já deu a consequência. E tem coisas que você vai fazendo e hoje não causa nenhum problema. Esses são os piores, né? As pessoas falam, isso aí não dá nada, não dá problema não, tá? Porque o impacto vai vir depois, vai demorar, tá? Como, por exemplo, a erosão do solo. Quando na agricultura o manejo do solo acontece de forma errada,
tá? Causa erosão. A erosão vai surgir de um dia para o outro? Não, a erosão vai demorar para aparecer. Então, é um impacto de médio e longo prazo. Tá? Além disso, é importante saber que nem todos os impactos são permanentes, ou seja, nem todos os impactos vão durar para sempre. Tá? Tem impacto que é temporário. Tá? Por exemplo, pessoas que na cidade teimam, né, e fazem queimado de lixo. É um impacto temporário. Aquela fumaça não vai ficar ali para sempre. Tá? Ela vai se dissipar. Tá? Então, é um impacto ambiental temporário. Então, você alterou a atmosfera durante um tempo, não permanentemente. Tá? Agora, tem impactos ambientais, e a apostila traz o exemplo da construção de uma usina hidrelétrica, aí é um impacto permanente. Permanente. Certo? Então, nós vimos aí. Quais são os tipos de impactos ambientais? Então, impactos diretos e indiretos, de curto prazo e de longo prazo, e impactos temporários e permanentes. Certo? É fácil essa parte, né, gente? É bem simples até. Certo? E todos esses impactos podem ser minimizados a partir de ações sustentáveis, tá? A partir do desenvolvimento sustentável que você encontra na sua apostila, na página 228. Tá? O que é o desenvolvimento sustentável? Vou falar a definição aqui bem simplesinho para você entender. É quando nós geramos desenvolvimento econômico sem o quê? Sem prejudicar a disponibilidade de recursos naturais para as gerações futuras. Tudo bem? Então, Sim. isso. Professor, esse temporário e permanente pode grifar também? Pode grifar. Ó, os impactos temporários, ó, você grifa aí o comecinho, que é a definição, né? Então, é temporário. Deixam de existir assim que a ação causatória é cessada. Então, por exemplo, a queimada do lixo. Quando termina de queimar o lixo, pronto, o efeito já começa a passar. Tá? O impacto permanente. Não podem ser revertidos ou cessados. Então, primeira linha aí do impacto permanente já é a definição do impacto permanente. Ok? Muito bem. Tá. Então, no desenvolvimento sustentável, então, é que muita gente pensa só no desenvolvimento e esquece da natureza, né? Elô quer falar alguma coisa, Elô? Bom dia. Oi. Você quer falar alguma coisa? Não, deixa pra lá. Você sabe, se quiser é só falar, tá? Não, tá. Bom, então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente pensa em progresso, em economia, em dinheiro, né? Mas existe também o desenvolvimento sustentável, tá? Sobre o desenvolvimento sustentável, tá? O textinho que está aí na página 228, tá? Então, o que é isso? É um desenvolvimento que permite que as gerações futuras também tenham acesso aos recursos da natureza. Ok? Certo, pessoal? Okay. Muito bem. Sim. Então, o que a gente pode dar como exemplo de ação sustentável? Tá? Ação sustentável? A reciclagem, tá? A reutilização de materiais e a redução no consumo. Meu Deus, saúde. A Lívia, se quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Então, essas ações aí como reciclagem, reutilização, redução, né, no consumo, são exemplos aí de ações sustentáveis que nós precisamos adotar para a nossa vida. Países mais desenvolvidos, tá? Países mais desenvolvidos levam isso aqui muito a sério. Né? No Canadá, por exemplo, você precisa separar o seu lixo, dependendo da cidade que você mora, você precisa separar o seu lixo
né? Colocar cada lixo num container diferente. E tem coisa que o caminhão de lixo nem leva, você precisa dar fim. Então, as pessoas têm um cuidado aí com o lixo, tá? Para minimizar os impactos ambientais, né? Um cuidado muito sério, tá? Então, separa lá plástico, papel, metal. Aqui na nossa cidade tem a coleta seletiva e você nem precisa separar os materiais. É só você colocar tudo que é reciclável num saco só, que o cara na quarta-feira passa e pega, tá? E ainda assim tem muitas pessoas que não fazem isso. Né? Por quê? Porque não entendem, né, a importância de se preservar o meio ambiente. São pessoas, né, que não entendem que precisa cuidar, porque senão os recursos vão se esgotar. Mas nós que estudamos e vocês que são da geração futura, vocês precisam mudar essa realidade no nosso país, a nossa realidade, porque senão vocês vão viver num mundo praticamente impossível de se viver e com vários recursos aí que vão deixar de existir, né? Vão se tornar cada vez mais escassos, limitados, certo? Então, sobre os recursos naturais, é o que a gente tinha para falar para vocês, né? Nesse primeiro momento é isso, né? Diferenciar preservação e conservação, entender o que são os impactos ambientais e conhecer as formas de minimizar os impactos ambientais por meio do desenvolvimento sustentável. Quais são essas ações aí que a gente precisa colocar na nossa vida? A reciclagem, tá? A reutilização e a redução. Ok? Então é isso. Sei. Valeu. Pode Tchau. sair? Não?